Bom, vamos começar então a falar um pouco sobre o conceito de derivada, quer uma abordagem mais geométrica, quer uma abordagem mais analítica e de cálculo relativo à derivada. Bom, primeiro, relativamente aqui ao resumo, a primeira coisa que costumo referir nesta primeira parte de derivadas é o que é a variação de uma função num determinado intervalo AB. Se eu, por exemplo, pegar numa função aqui qualquer, a variação nesse intervalo é o f de b menos o f de a. Portanto, no fundo, é esta distância aqui que vai desde a imagem do ponto A à imagem do ponto B. Esta variação tanto pode ser negativa como pode ser positiva. Neste caso é positiva porque o f de b está acima do f de a. Mas esta pode ser negativa, não é? Não é muito difícil imaginar uma função, basta que ela até seja decrescente. Às vezes nem é preciso isso para que este intervalo seja negativo. A partir daqui, definimos a taxa média de variação num determinado intervalo AB. Aqui já envolve o f de b menos o f de a sobre o b menos a. Eu não sei se isto vos faz lembrar alguma coisa, a mim faz lembrar aquela fórmula do y2 menos o y1 sobre x2 menos x1. Lembram-se, isto é o declive da reta. Só que neste caso, os pontos em causa são os pontos AF de A e o BF de B. Portanto, este A funciona como x1, o B como x2, este f de A o y1. Portanto, isto no fundo é um declive. Portanto, geometricamente, esta taxa média de variação, que normalmente se representa por TVM e depois metes aqui o intervalo, é, no fundo, o declive da reta secante. O que é isto da reta secante? A reta secante é a reta que corta a função naqueles dois pontos. Está bem? Que passa naqueles dois pontos. A partir desta definição, eu já vou depois resolver um exemplo, já vou pegar em duas funções, uma mais simples, outra mais esquisita, outra mais complicada, para conseguirmos depois calcular estes três conceitos. Tá? A próxima que vamos ver é a taxa de variação ou derivada num ponto. Portanto, o ponto de partida é, no fundo, esta taxa média de variação, mas imaginem, por exemplo, que eu fazia este ponto B deslocar-se cada vez mais próximo do ponto A. O que é que ia acontecer? Esta reta secante ia cada vez aproximando-se mais e tornando-se, no fundo, numa reta tangente à função no ponto A. Portanto, a noção geométrica de derivada num ponto, ou taxa de variação instantânea, também quem chama taxa de variação instantânea, no fundo é o declive da reta tangente, portanto, que passa tangencialmente naquele ponto, e ela calcula-se com um destes dois limites. Eu vou provavelmente insistir mais neste, porque este é o que eu tenho visto mais nos manuais do 11º, embora no 12º tanto se utilize um como se utilize outro, e até pode acontecer o vosso professor utilizar este segundo limite aqui. Eu vou insistir mais neste. Eu vou-vos mostrar como é que se calcula analiticamente utilizando esta coisa do limite. Embora vocês não tenham ainda falado muito bem do limite, eu vou-vos explicar o processo para conseguirmos calcular a derivada. Já agora ela representa-se por um f com uma linha, portanto a derivada no ponto 3 será f', depois seguido do ponto onde, neste caso, é a abscissa, x igual a 3. Portanto, falta aqui a definição geométrica da derivada, já disse o que era, é o declive desta reta que é tangente à função naquele ponto. Depois, há algumas considerações e já vamos passar a resolver exercícios sobre isto. Acho que na prática é que se torna mais óbvio. Em física, normalmente a primeira derivada de um deslocamento é chamada velocidade e a derivada a seguir, ou seja, a segunda derivada, que é a derivada da primeira, é chamada aceleração. O que eu vos disse há pouco, também há quem chame a derivada de taxa de variação instantânea. Uma função que tenha, isto é uma propriedade importante, uma função que tenha derivada num ponto tem que ser contínua neste mesmo ponto. Por isso, o que é que acontece? Se uma função não for contínua num ponto, obrigatoriamente não terá derivada nesse mesmo ponto. Aliás, há duas situações em que a função não tem derivada. A primeira é se a função for descontínua num ponto. Expliquem-me lá como é que vocês metem aqui uma reta tangente. É esquisito, dá a sensação que haverá uma reta tangente de um lado e outra reta tangente do outro, que é o que normalmente acontece nestas situações. Aliás, uma delas até depois daria infinito, mas nós não vamos entrar nesses pormenores. A outra situação é quando a função faz um pico, tem assim um alto, um cume. O que acontece neste caso? Temos várias retas tangentes. Então, tendo várias retas tangentes à função naquele ponto, é natural que ela não tenha derivada neste ponto. Aliás, são as duas situações em que uma função não tem derivada. A primeira é quando ela não é contínua, a segunda é se a função tiver algum pico nesse mesmo ponto. Portanto, vamos já passar a resolver o cálculo
das derivadas de duas funções. Eu vou começar com uma função afim, uma função mais simples, e depois vou partir para outra um bocadinho mais complicada, uma função quadrática. E claro, depois vocês podem se aventurar em outro tipo de funções. O vosso manual deve estar cheio dessas situações também. Portanto, imaginem, eu vou considerar aqui duas funções. A função f de x, que é 2x menos 3, e a função g de x, que é x ao quadrado menos 4x mais 6. E agora vamos calcular aqui duas coisas. Vamos calcular, aliás, três. Vamos calcular a variação no intervalo desde menos 1 até 3 para as duas funções. Portanto, vamos fazer a variação neste intervalo. Vamos começar já por aí. Portanto, a variação não tem propriamente uma notação habitual. Fazemos apenas f de 3 neste caso, menos f de menos 1. O f3 para esta situação aqui dá 3 vezes 2, 6. 6 menos 3, 3. O f de menos 1 dá menos 5. Portanto, aqui temos que meter um menos também. Porquê é que dá menos 5? 2 vezes menos 1 dá menos 1. Menos 1 menos 3 dá menos 2 menos 3 dá menos 5. Desculpem. 3 menos menos 5 dá 8. Portanto, lá está, estamos perante uma função. Esta até é uma reta crescente. É normal que a variação também seja positiva. Vamos a esta aqui. Vamos ver como é que se calcula a variação neste intervalo. Fazemos g de 3 menos g de menos 1. Até podemos calculá-los à parte, para depois ser mais fácil fazer a subtração. O g de 3 é 9 menos 12 dá menos 3. Menos 3 mais 6 dá 3. O g de menos 1 dá menos 1 ao quadrado dá 1. Menos 4 vezes menos 1 dá 4. 1 mais 4 dá 5. 5 mais 6 dá 11. Então fica 3 menos 11. Quer dizer que, lá está, o g de 3 é menor do que o g de menos 1. Então a variação também vai ser negativa. E agora imaginem que eu queria a taxa de variação, a taxa média de variação dentro deste mesmo intervalo. Vamos continuar a manter o mesmo intervalo. Taxa média de variação no intervalo menos 1 até 3. Portanto, isto seria f3 menos f de menos 1 sobre 3 menos menos 1. Portanto, no nosso caso, a parte de cima nós já sabemos que dá 8, em baixo dá 4. A taxa média de variação dá 2. Para o próximo era a mesma coisa. Taxa média de variação no intervalo menos 1 até 3 era g de 3 menos g de menos 1 sobre 3 menos menos 1. Em cima já sabemos que dá menos 8, em baixo dá 4 na mesma, aqui fica menos 2. Lá está. Aqui o declive da reta secante tem... a reta secante tem declive igual a 2, aqui a reta secante tem declive igual a menos 2. E agora sim, vamos fazer a derivada. Aqui sim vamos perder algum tempo, porque vai dar um pouco mais de trabalho. Já viram que esta parte é basicamente fazer uma boa substituição da função. Vamos, por exemplo, vamos calcular até em dois pontos diferentes. Vamos aqui calcular a derivada no ponto... Vamos utilizar um ponto negativo. No ponto menos 4. Vamos olhar aqui para a nossa definição, para aquela que eu vou utilizar. Portanto, a nossa definição é... puxar um bocadinho para baixo. F' de x0 é f de x0 mais h menos f de x0 sobre h. Isto quando o h tende para 0. Portanto, nesta situação específica, eu até vou puxar um bocadinho mais para cima para termos aqui a nossa expressão. Portanto, neste caso será limite quando o h tende para 0, quer dizer que o h se vai aproximando de 0. É aquela noção do b se ir aproximando do a, de f de menos 4 mais h, menos f de menos 4 sobre h. E agora vamos substituir a nossa função inicial. Como é que se calcula o f de menos 4? Bem, essa parte é fácil. Substituímos aqui por menos 4. Fica menos 8 menos 3 dá menos 11. A segunda parte dá menos 11. Esta parte aqui, está bem? Substituir por menos 11. E para a primeira temos que trocar o x por esta expressão toda. Portanto, fica 2 vezes menos 4 mais h menos 3. Ou seja, isto tudo sobre h, claro está. Limite quando h tende para 0 de 2 vezes menos 4 dá menos 8, mais 2h, menos 3, menos menos 11 dá mais 11 sobre h. Olha o que é que acontece com os valores, com as constantes que estão ali no numerador. Cortam todas. Menos 8 menos 3 dá menos 11, com mais 11 corta. E não sei se já repararam o que acontece ali com os h's. A nossa intenção vai ser sempre esta, arranjar a maneira dos h's cortarem. Portanto, no fundo isto dá 2, porque já nem sequer temos h's onde substituir. Portanto, se houvesse algum h, podíamos substituir o h por 0. Porque qual é a intenção de nós conseguirmos cortar isto? Que é para deixarmos de ter o 0 no denominador. É o usual, não é? Nestas situações, simplificar a expressão ao máximo.
e está feito. Portanto, a derivada no ponto menos 4 daquela função f que eu defini há pouco é 2, quer isto dizer que o declive da reta tangente à função naquele ponto menos 4 é igual a 2 também. Vamos fazer a mesma coisa, calcular aqui para a função g a derivada, por exemplo, no ponto 5. Fica o limite, quando h tende para 0, de f de 5 mais h, menos, aqui não é f, desculpa, era g, já estou na outra função, ainda estou com o vício da função há pouco, menos g de 5 sobre h. Ora, esta já vai dar algum trabalhito, já vamos ter aqui casos notáveis ao barulho. Portanto, vou trocar aqui o x por 5 mais h, mais 6, e vou calcular à parte o g de 5. O g de 5 dá 25 menos 20 mais 6. 25 menos 20 dá 5. 5 mais 6 dá 11. Vou subtrair aqui o 11. E agora vou desenvolver aquele caso notável, aquela propriedade distributiva. E depois vocês vão ver que no fim não vamos ter muita coisa para fazer. Portanto, o caso notável dá o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Aqui dá menos 20 menos 4h, mais menos 5. Já posso fazer também esta subtraçãozita aqui do 6 e do 11. Fica menos 5. Se repararem, coincidência, ou talvez não, as constantes acabam novamente por se eliminar, porque 25 menos 20 dá 5, 5 menos 5 dá 0. Portanto, no final fico com h ao quadrado mais 6h sobre h, porque este 10h menos este 4h dá 6. E agora só tenho que, para cortar os h's, aquele truque que eu já vos expliquei nas simplificações, que é pôr uma letra em evidência. Aqui dá perfeitamente para o fazer. Corta, corta. O h tende para 0. Então, se este h se aproxima de 0, isto no fundo vai se aproximar de 0 mais 6, que é 6. Portanto, no final, se houver h's, que foi o que aconteceu neste caso, substituam pelo valor 0, que é para onde o h está a tender, e temos a derivada da função neste ponto 5, que vai dar igual a 6. Portanto, conseguimos calcular a derivada, ou seja, o declive da reta tangente a esta função, neste ponto 5 em causa. Façam experiências, escolham funções, comecem com funções afins que são mais simples, depois metam quadráticas, depois metam funções com denominador, que já têm que passar tudo ao mesmo denominador. Portanto, treinem com funções diferentes. Há professores que não insistem muito nisto, há outros que sim. Se por acaso o vosso professor insistiu nisto nas aulas, é provável que ele tenha a intenção de colocar isto no vosso teste. Preparem-se. Na próxima aula vamos começar já com as regras de derivação. Vamos perceber como é que isto se pode fazer de maneira muito mais rápida, sem andarmos sempre com esta coisa dos limites. Vamos estudar as derivadas de várias situações diferentes. E depois, provavelmente, vamos começar também a falar de aplicações das derivadas. Está bem? Primeiro vamos dar as regras e depois na aula seguinte, provavelmente, vamos ver as aplicações das derivadas e acabamos, claro está, resolvendo 2 ou 3 exercícios sobre estes mesmos assuntos. Fiquem bem, até uma próxima aula.